Nesse vídeo eu vou te mostrar como viver de renda com R$1 milhão, ou seja, como conquistar sua liberdade financeira, sua independência financeira, sua tranquilidade financeira, tanto no passo a passo, como criar o seu plano para isso, como também vou te mostrar qual é o fator que mais vai te ajudar a ter uma vida muito mais tranquila, organizando melhor a tua carteira de investimentos e investindo ela com mais conhecimento. Então, nos próximos minutos, eu vou te fazer criar o seu plano para viver de renda, eu vou te mostrar um erro comum e gigantesco que pode acabar com a sua tranquilidade financeira lá na frente, vou te mostrar como viver de renda com uma renda maior, tendo R$1 milhão, ou mais ou menos no futuro, e também o que esperar de renda. Se isso parece interessante, então comenta aqui, você acha que dá para viver de renda com R$1 milhão? Todo esse vídeo vai ser construído com a premissa de que você precisa ter um plano para viver de renda, um plano para conquistar a sua liberdade financeira, tá? Tudo começa com um plano, inclusive a minha jornada rumo à liberdade financeira começou com esse plano que está na tela agora, um plano bem simples mesmo, estabelecendo, né, um montante financeiro que eu deveria acumular e também um prazo para isso. No caso, eu tinha um plano final, acumular R$10 milhões até meus 40 anos e um objetivo intermediário, que era acumular meu primeiro R$1 milhão até meu aniversário de 25 anos. E por mais simples que seja um plano, ele é muito necessário, por isso que aqui vou te mostrar como criar um plano bem completo para você conseguir viver de renda com 1, 2, 5 milhões ou mais, ou também menos, enfim, para você conseguir viver de renda. E para criar esse plano, você precisa considerar algumas variáveis. Eu vou te mostrar aqui na tela um desenho que eu vi pela primeira vez no blog Safal Nivechak, que mostra como é simples a lógica de você conseguir viver de renda, ficar rico, conquistar a liberdade financeira. A primeira variável que existe nesse plano é o quanto você ganha, né? É a sua renda, uma das variáveis mais importantes aqui, porque com essa variável, combinada com a segunda, que é o quanto você gasta, você chega numa terceira variável do plano, que é o quanto sobra, o quanto você poupa. E esse quanto você poupa é o combustível para você investir, e investindo bem, com o passar do tempo, o seu patrimônio vai se acumulando. E aí essa curva aqui de como o patrimônio cresce vai ser determinada por quão bem você investe. Eu acredito que é a forma que eu mais consigo agregar a sua vida com vídeos como esse aqui. Então vamos pegar esse desenho do Safal Nivechak e traduzir num plano feito sob medida para ti, beleza? Para isso eu vou te convidar para vir aqui para minha planilha, para vir para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como criar o seu plano para conquistar a liberdade financeira, a independência financeira, para viver de renda, colocando apenas algumas variáveis. São essas aqui que estão pintadas de amarelo. Então aqui o que você vai ter, tá? Você vai colocar o teu patrimônio inicial para o plano de viver de renda, então qual o seu patrimônio a ser investido hoje. Você vai colocar aqui a sua capacidade de aportes, que é o quanto você consegue investir ou planeja conseguir investir daqui para frente. Vai colocar uma taxa de retorno, quanto você espera ver a sua carteira render acima da inflação. Ele vai te mostrar a evolução do teu patrimônio e se tu atinge ou não a meta. Qual meta? O patrimônio para a conquista da independência financeira, que por sua vez vai ser uma derivada de dois fatores. Qual a renda mensal que você deseja ter no futuro e o quão bem você vai investir o seu dinheiro. Qual a taxa de retorno que você estima ter do seu patrimônio acima da inflação? Porque qual que é a lógica, tá, de viver de renda? A lógica é ter uma carteira bem investida e usufruir apenas do retorno dela que exceder a inflação. Isso pode ser feito, né, via recebimento de dividendos, via recebimento de cupons, né, quando você recebe os dividendos de títulos de renda fixa, como o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, através de rendimentos de fundos imobiliários, mas pode ser feito simplesmente contigo vendendo uma parcela do patrimônio. É virtualmente a mesma coisa. Você vê a sua carteira empatar com a inflação e receber 7% ao ano de dividendos do que a sua carteira render inflação mais 7% ao ano e você fazer pequenas vendas. Dá praticamente no mesmo. E aí o grande ponto aqui, tá, é entender quanto R$1 milhão poderiam render. Ou seja, a principal variável do plano aqui é a taxa de retorno acima da inflação que você está esperando. Se você estiver uma taxa de 6% ao ano de retorno acima da inflação, é justamente isso que você vai conseguir com R$1 milhão. Se você investir melhor, você vai ver R$1 milhão renderem mais. Se você investir pior, vai ver R$1 milhão renderem menos. Então qual é o passo a passo aqui para viver de renda? Tá? O primeiro passo é definir qual a renda passiva mensal que você deseja. O segundo passo é colocar aqui qual é o teu patrimônio inicial, qual é o teu patrimônio hoje. No caso, pode ser já R$1 milhão ou mais, ou pode ser menos. E aí você pode fazer simulação com os seus próprios dados. Já vou te falar como. O terceiro passo é planejar os aportes mensais. E o quarto passo é entender
quanto que você espera ver o seu patrimônio rendendo ano a ano acima da inflação. Já vou te mostrar a simulação aqui na prática, mas antes, se você quiser ter acesso à planilha e fazer os seus próprios cálculos com as suas próprias taxas, é só apertar nesse botão aqui, porque essa planilha é um presente meu e de toda a equipe aqui do Clube do Valor para você que está sempre aqui conosco assistindo nossos vídeos e quer planejar para conseguir viver de renda lá na frente. Dito isso, tá? Para a gente fazer esse passo a passo na prática, você precisa entender qual o maior problema dos investidores ou da maioria dos investidores. O maior problema da maioria dos investidores é que esses caras aqui não vão conseguir uma taxa de retorno de 6% ao ano acima da inflação. Eles vão conseguir uma taxa de retorno menor do que isso. Possivelmente uns 3% ao ano acima da inflação, que significa que nesse caso R$1 milhão investidos te renderiam uns R$2.500 por mês. Por que isso, Ramiro? Porque a maioria dos investidores tem resultados piores que o CDI. Para quem não sabe, o CDI, que é o mesmo que a taxa Selic, é o quanto o investidor que investe sem risco vê a sua carteira render. E por que a maioria dos investidores tem resultados piores que o CDI? Por dois principais motivos, tá? O primeiro deles, que é quando esses investidores passam a investir com mais risco, ou seja, investem também em bolsa de valores, em fundos imobiliários, em renda fixa atrelada à inflação, esses caras têm a tendência de comprar na alta e vender na baixa. Isso não é uma opinião minha, tá? Um fenômeno chamado Behavior Gap, que basicamente diz que o retorno de um investimento, na média, é maior do que o retorno de um investidor médio. Por quê? Porque o investidor médio tem a tendência natural de comprar na alta, quando as notícias são boas, as manchetes estão boas, está tudo muito caro, e vender na baixa. Eu vou te provar isso com um estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, em que a gente comparou um fundo de ações médio, um fundo do Itaú, que em 18 anos rendeu praticamente 10% ao ano, e a gente viu qual teria sido a taxa de retorno do investidor médio, que, na média, comprava na alta e vendia na baixa. E a taxa média do investidor foi de apenas 0,4% ao ano, que corrobora aqui com o meu ponto de que a maioria dos investidores não vai ter uma boa rentabilidade com seus investimentos. E você pode pensar, não, mas aí é só o cara ficar ali na renda fixa, o cara pensar em proteger mais o patrimônio que ele vai ter um retorno um pouco acima do CDI. Eu te pergunto, será que vai mesmo? Aqui no Clube do Valor, a gente faz dezenas de sessões de análise de carteira, análise de inscritos como você, toda semana. São sessões gratuitas em que o nosso time de especialistas recebe a posição dos inscritos, nossos seguidores que acompanham nosso trabalho, analisa essa carteira e mostra o que dá para melhorar, o que tá bom, o que tá ruim, etc. E o que a gente mais vê aqui são carteiras cheias de tranqueira. Por exemplo, aqui é a carteira desse investidor aqui, que tinha R$1.800.000, sendo muito dinheiro em COI. Anota aí, COI, Certificado de Operação Estruturada. O cara tinha quase R$300 mil em COI. Isso sem contar mais R$300 mil num título público com vencimento super longo em 2055, rendendo IPCA mais 4,5% na taxa da compra. Aí tu tira o imposto de renda, sobra menos do que isso. E casos assim são comuns. Tá? Esse outro caso aqui, o investidor tinha cerca de R$600 mil, sendo 100 mil praticamente em COI. Uma carteira sem liquidez, cheia de ativos com rentabilidade bastante questionável. E na prática, tá? Isso está comprovado aí por um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Esses ativos, em especial o COI, são muito ruins. Mais especificamente, 90% deles tem retorno esperado menor do que o Tesouro Selic. E aí, tá, se a gente simula aqui o resultado de uma carteira que seja 100% CDI, que eu acho que vai ser algo maior do que esses caras que estão cheios de COIs e tal, vão ter de performance, pode ver que essa carteira aqui, embora tenha rendido 10% ao ano, tu tira ali os custos para investir, tu tira a inflação do período, sobraria cerca de 4% ao ano, 4,35% ao ano. E aí, se tu vê aqui de novo para o nosso plano para liberdade financeira e estima que, porra, sei lá, você já tem R$1 milhão, você aporta, né, rendendo 4% ao ano, e aí coloca aí que você já tem 50 anos e espera aí, faz uma conta bem conservadora de que você vai viver até, sei lá, os 110 pro dinheiro não acabar antes, você vê que a renda que você poderia tirar seria só de R$2.500. Se você fizesse resgates maiores, tipo R$6.000 por mês, você teria apenas 20 anos de economia restante. E aqui o grande problema, o grande vilão da conta é a taxa de retorno acima da inflação de uma carteira mal investida. Agora, o que aconteceria se você montasse uma boa carteira de investimento? Uma carteira com ações baratas, com fundos imobiliários, com ações norte-americanas, com renda fixa atrelada à inflação, com renda fixa pré-fixada, com renda fixa pós-fixada. Uma carteira com um potencial de retorno maior. Vamos ver primeiro quanto uma carteira bem investida dessa forma teria rendido no passado. Tá, vamos aqui para o nosso simulador de novo e vamos colocar uma carteira, claro, mais arrojada, tá? Não é para qualquer investidor, que tenha 60% de peso aí em ativos de renda variável, mais 40% de peso em ativos de renda fixa. 10 no CDI, 10 em renda fixa pré-fixada e 20 em renda fixa atrelada à inflação. Você vai ver que essa carteira aqui, melhor investida, teria rendido cerca de 14% ao ano,
que tira a inflação, ainda sobra mais ou menos 8% ao ano acima da inflação. Isso aqui não é garantia de retorno, mas já é uma rentabilidade que é quase o dobro daquela que a gente estava considerando numa carteira mal investida. E isso muda tudo. Você volta aqui para a planilha de liberdade financeira e calcula uma carteira que renda 8% ao ano, você vê que o patrimônio meta é bem menor. Ou seja, com R$1 milhão você consegue ter uma rentabilidade bem mais interessante, tá? Na faixa ali de uns R$6.500 por mês. Então, se você começa agora com R$1 milhão, investindo numa taxa de retorno de 8% ao ano, esses mesmos R$1 milhão rendem bem mais. Você pode tirar aí R$6.500 por mês, que você vai ter uma previsão de ter infinitos anos de economia restante. Ou seja, você está praticamente triplicando quanto você pode ter de renda passiva mensalmente só por investir melhor. E o grande X da questão é como investir melhor. Se você quiser ter uma sessão estratégica gratuita com alguém aqui do Clube do Valor, treinado por mim, para que essa pessoa analise a sua carteira atual, entenda o que está legal, o que a gente manteria se você fosse nosso cliente, mostre o que a gente sugeriria de mudança se você fosse nosso cliente, apresente o potencial de retorno da tua carteira atual e o potencial de retorno de uma carteira melhor investida, e que faça tudo isso de forma gratuita. A gente está com vagas abertas para essa sessão estratégica de análise de carteira. Faz simplesmente a gente aplica. Então a gente lê todas as aplicações e entra em contato com algumas pessoas que a gente entende que a gente consegue ajudar melhor. E aí, para isso, basta você preencher esse rápido formulário ou o segundo link na descrição. O primeiro é da planilha de independência financeira. Se você quiser seguir aqui no YouTube, esse vídeo aqui é muito bom, que eu explico sobre como montar uma boa carteira de investimentos. Grande abraço e até mais!